Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um, vai incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Queridos, eu quero dar continuidade na nossa Parashá, que estudamos no Shabat, e estamos na Parashá Emor, Emor é uma palavra no hebraico que quer dizer, é um imperativo, é um verbo que dá uma ordem, diga ou fale aos sacerdotes. É uma ordem que é dada para os sacerdotes. E eu quero dar uma ênfase hoje, vai aparecer aí no telão para você, a Parashá onde é que está referida, capítulo 21 a 24, Haftará, Ezequiel, e Brit Hadashah, Lucas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o Moedim, que é um dos assuntos dessa Parashá. Queridos, hoje nós começamos a Casa do Caminho, sua escola da Torá. Foi lá na garagem de casa, mas foi muito bom. Dá um aplauso ao Senhor por isso. E foi muito bom porque nós começamos a entender o que quer dizer isso. Eu quero trazer para você, quando você começar a entender, compreender os princípios que nós estamos abordando, você não vai ficar pensando que eu estou perdido, que eu estou doido, que eu não estou... O que ele está querendo falar? Porque eu vejo que às vezes a igreja está falando aqui uma linguagem, parece que está escutando outra, né? Estar de manhã estudando Torá, e hoje nós começamos bem certinho, explicando tudo como é que funciona, explicamos as correntes de judaísmo, que é religião, e que não tem a ver com Torá, explicamos o que é estudar Torá, explicamos o que é Torá, porque quando fala Torá o pessoal fica meio brabo, né? Porque parece que estou falando uma coisa diabólica, o que ele está falando? Não, Torá é os primeiros 5 livros da Bíblia, queridos. E aí vimos toda uma abordagem de como estudar, e foi muito bom, foi bem instrutivo para quem está começando. Agora, a partir de então, você vai conseguir entender muito mais coisas. O que eu achei mais maravilhoso para compreensão, e eu vi que o povo entendeu, maravilhoso não o ensino, mas a compreensão do povo, é quando eu falei o que é a Parashá, o que é cada link, e o que se aplica, e por que não se pode abrir a Bíblia e sair lendo e ensinando como a gente fez a vida inteira, porque Deus tem uma fala específica para cada tempo. Isso é o que nós vamos falar agora, Moedim, tempos determinados pelo Eterno. Deus pode falar, o Espírito Santo pode falar com você a qualquer momento, pode. Em qualquer tempo, Ele é teu Pai, é intimidade. Na intimidade você fala o que quer. Mas quando se fala em corpo, em comunidade, em diretividade, direcionamento do Eterno, Ele vai falar a mesma coisa dentro dos tempos que Ele criou. É isso que você precisa entender. Então, tem um calendário, tem porções da Bíblia, tem lugares específicos que ele vai falar naquilo ali. Porque há coisas que... Tudo tem uma ordem. Quem vai todo dia aqui... Não levante a mão se você vai. Uma pergunta retórica. Quem vai todo dia aqui fazer rancho no mercado? Todos os dias. E vai lá e enche o carrinho. Ninguém? Por quê? Porque, em princípio, quando você faz um rancho, quem tem o costume do rancho, quantas vezes você faz um rancho, quem tem esse costume? Uma vez no mês. E geralmente é quando você recebe, diga amém. E já pensa naquele salário vindo assim. Sorri, pode sorrir, eu sei que tu gosta de receber. Então você já fica pensando, ele vai chegar. Aí você já vê o dinheiro chegando e já pode fazer as suas compras. Na altura do mês, depois do dia 25 por ali, alguns que são concursados e que recebem mais no final do mês, né? Mas para quem trabalha, quem recebe ali entre o dia 5, quando chega perto do dia 30, dá uma solidão, né?
Parece que está tudo tão vazio. E ninguém vai fazer rancho nesse período. Por quê? Porque eu estou falando de um exemplo bem simples, quase que banal, mas para você entender. Agora, por que você não vai lá e não se movimenta fora do templo? Porque se você chegar no mercado e encher o carrinho e chegar lá no caixa e dizer assim, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu vou levar, vai dar tudo certo para ti? E por que tu acha que tem que dar certo para Deus falando fora do templo aquilo que tu bem entende, só porque tu é filho? O exemplo é bem simples e bem banal, mas o raciocínio é o mesmo. Ninguém vai te dar atenção se tu chegar lá, encher o carrinho e dizer assim, não tem dinheiro para pagar hoje. E ele vai dizer, hoje você não leva. Bem simples. Agora, Deus tem tempos específicos para ministrar na tua vida, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Diga amém. Vamos lá então. Vamos falar sobre a santidade do tempo. A Parashá Emor não apenas apresenta leis aos Kohanim, os sacerdotes, mas também destaca a santidade do tempo. Agora aprenda algo. Toda essa Parashá está falando da santidade dos sacerdotes para ministrar no tabernáculo, para ministrar conforme o Eterno estava instruindo. E ele diz assim, você vai ter que ter santidade, não é do teu jeito, é do meu jeito. Mas não foi só a conduta do sacerdote ao ministrar ao Senhor. O Senhor também está falando da santificação do tempo. O tempo é santo, por mais que às vezes nós não percebamos isso. Em Levítico 23 encontramos a lista dos Moedim, os tempos determinados. Se você não sabe o que é Moedim, quer dizer tempos determinados. Ou festividades fixas, festividades ou festas, celebrações de Deus. São convocações santas, ali, Mikraei Kodesh, convocações santas, estabelecidas para que o povo se encontre com o Eterno no seu calendário profético. É estabelecido para que o povo se encontre com o Eterno. Você tem horários marcados para se encontrar com Deus, porque Ele estabeleceu isso, e nesses tempos Ele tem algo poderoso para derramar sobre a tua vida. Isso é tão forte que nós não podemos ignorar. Mas você vai perceber que a igreja romana criou exatamente festas próximas a essas datas aqui, com outras atratividades. Foi inventado um monte de dias que hoje é respeitado no calendário cristão, mas ninguém sabe esses aqui. Esses são festas de encontro com o Senhor. Os outros são simplesmente festas. E tem algum problema? Não, não tem problema você fazer festa. Agora, Deus vai se encontrar com você nessas festas? Não. Enquanto nós estamos aqui, talvez em algum lugar, ou sexta-feira, de sexta até hoje, sexta, sábado e domingo, na cidade, ou se você pensar aqui em Santo Ângelo e Santa Rosa, que são cidades próximas, deve ter acontecido várias festas, em diversos lugares. Você foi? Não. Porque quando não tem a ver com você, você não participa. Por que você acha que Deus vai participar de uma coisa que não tem nada a ver com Ele? Se você não é convidado, você não vai. Claro que sempre tem os penetras, né? Sempre tem uma pessoa que vai sem convite, mas está tudo bem. Mas dentro do entendimento aqui, para você compreender, o Eterno não vai participar. Olha o que diz o texto de Levítico 23:2. Fala ou dize aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor que proclamarei serão santas convocações. São estas as minhas festas. Não é o pastor Aguinaldo que inventou, Deus que disse. São santas convocações. Eu estou dizendo essas festas, eu que estou dando, são convocações santas. São as minhas festas, e são essas aqui. Eu não sei como é que você recebe essa palavra hoje, porque tempo atrás a gente lia isso aqui e não entendia nada. Agora chega a dar um temor, dizer assim, Deus está dizendo, as festas são essas aqui, eu estou dando para vocês, são santas convocações, são festas fixas, ou seja, nunca poderão ser mudadas. Isso que quer dizer fixo no original hebraico.
São estatutos perpétuos, no outro lugar vai dizer. Sabe o que é perpétuo? Para sempre. Dados por Deus para sempre. Sabe quando que foi criadas as festas? Antes do ser humano existir. Quando ele criou os astros, está escrito lá, eu falei isso no Shabat, ele deu os astros, eles serão para Moedim. O sol, a lua e as estrelas serão para Moedim. Para quê? Para marcar as minhas festas. Tudo, a constelação, tudo que existe aí, tem um objetivo. O sol, a lua, tem um objetivo. Marcar as festas do Eterno. Que poderoso isso. Então, olha só. O Moedim não são festas criadas por homens ou culturas. São datas divinamente designadas. A palavra hebraica moed significa literalmente tempo marcado. Encontro ou reunião, ainda pode ser festa, não coloquei aqui. Esse encontro revela um propósito espiritual, alinhar o povo de Deus com os ciclos do céu. Para que é as festas? Para alinhar você com o céu. Por que tu tem que estar alinhado com o céu? Porque quando tu orar, conforme Yeshua ensinou, vem o teu reino. Você está pedindo para que o céu desça. Você tem que estar alinhado para poder entender os tempos determinados. Vamos lá. Moedim, sombra profética da realidade vindoura. As festas são chamadas de sombra das coisas que hão de vir. Tem a referência a Colossenses 2, 16, 17 e Hebreus 10, 1. Que eu explorei isso lá no Shabat. No pensamento hebraico, a sombra aponta para algo real, sólido e futuro. Os Moedim são, portanto, ensaios proféticos que falam tanto do plano redentivo de Deus, quanto da vinda do Messias e do reino. Agora eu gostei dessa expressão, são ensaios. Quem trabalha com música sabe, quem trabalha com dança sabe, quem trabalha com teatro sabe. Logo, já aproveito para dizer que nós vamos começar a ensaiar o teatro do Shavuot aí. A Ângela já mandou as fotos. Ela construiu um cenáculo, queridos. Ela fez uma réplica de uma foto do cenáculo de Israel. Nós vamos construir aqui um cenáculo aqui na frente. Está muito lindo. Então, a comemoração de Shavuot, a Morá Gabi e os Talmidins estarão em Israel visitando o cenáculo. E eles não sabem por que eles estão no cenáculo. Aí eles vão aprender a ter uma lição de entender o que eles estão fazendo lá e qual é a relação disso com o Torá, com tudo mais. Vai ser poderoso. As músicas estão muito bonitas, eu espero que eles já tenham decorado todas as letras. Espero, porque quando eu chamar para o primeiro ensaio, vai estar tudo pronto. O pessoal já fez uma cara assim, né? Tomara aqui. Aí a gente vai ensaiar e vai ser muito lindo essa apresentação. Diga amém. Então, olha só. Não sei porque eu estava falando, por que eu entrei nesse assunto. Obrigado. Ensaio. Aqui fala sobre ensaiar. Quando fala que as festas bíblicas são ensaios, Deus está querendo preparar a humanidade para o tempo real que vai ter. Então, é melhor você ensaiar. Porque quando chegar lá e tu não souber o que fazer, é tão ruim. Imagina que você foi convidado para fazer uma coreografia. E na coreografia foi dito para você, ensaia que você vai ter que fazer isso aqui. Mas você nunca ensaiou. Daí tu chega lá, tu fica olhando para a pessoa do lado, e faz para o lado errado, e é o mico geral. É muito chato você não saber nada do que foi ensaiado, e cada um fazer para um lado diferente. Se for cantar, se for tocar, uma das coisas que me doía no coração, eu gosto muito de baixo. Eu tenho contrabaixo e eu toco baixo. E dou aula de contrabaixo. Vocês não me viram, acho que eu toquei contrabaixo aqui. São cenas raras, né? Quem participou, teve um culto que eu toquei louvor inteiro bateria. Quando isso? Perdeu se tu não veio. Teve um culto que eu toquei bateria e o louvor inteiro. Teve outro culto que eu toquei guitarra. Teve um encontro de jovens que eu toquei guitarra o tempo todo. E toquei guitarra, meu irmão. Não foi assim de qualquer jeito. Teve um outro momento também que eu toquei baixo. Toquei teclado já num culto lá teve um culto que eu toquei teclado. Então eu fiquei assim, uau. Sim, são assim, coisas raras.
É mais fácil ver aquele cometa Halley do que ver eu tocando instrumentos diferentes, né? Mas eu toco. Mas o contrabaixo é um instrumento, queridos, que você precisa saber tocar. Porque ele é um instrumento de peso. E se você errar a nota, a banda faz uma coisa e o baixo toca, todo mundo vê. Quem não conhece a música talvez nem veja. Ou quem está aleluiado no meio do louvor. Mas quem é músico parece que foi um soco no estômago. Ele errou a nota. E não tem como não perceber. Saiba você, baixista da igreja, que toda nota que você errou está registrado no tribunal. Não tem como esconder. Os anjos fizeram... Mas de novo. Porque não tem, é forte. Porque é assim. Por que nós ensaiamos então? Para que quando vem o louvor, você toque e tenha harmonia. E você faça parte de um conjunto que o céu vai declarar. Tu vai dizer assim, mas não pode ser. Pode, porque em Apocalipse diz que vai ter um cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés, que todos vão cantar. Então, tem um momento em que nós nos conectamos aos tempos do Eterno, para que nós possamos participar juntos. Então, por isso que as festas bíblicas são ensaios do que há de vir. Então, olha só. Falam tanto do plano redentivo de Deus, quanto da vinda do Messias e do reino. Tudo isso é sombra das coisas que virão. A substância, porém, é Cristo. Só que isso foi ensinado para nós, dentro da religião, que é a sombra das coisas como se fosse algo ultrapassado. Sombra, queridos, não é algo ultrapassado. Quando você percebe, sabe, o que acontece? Quando que a sombra, você já percebeu? Quando que a tua sombra está atrás de você? Quando o quê? E quando que o sol está na nossa frente? Depende da direção que a gente vai. Não, eu estou falando num aspecto de percurso. No pôr do sol. Ele está atrás. Nós estamos caminhando e a sombra, quando está encerrando o tempo, a sombra fica para trás. No restante do tempo, a sombra sempre está à nossa frente, projetando algo que você consegue ver. Por exemplo, agora aqui, conforme a iluminação, está de cima. A sombra está embaixo de mim. Mas a sombra é um reflexo de uma luz que está atrás de você, de algo que está vindo. A sombra vai estar sempre projetada na frente. Conseguiram compreender o que eu estou falando aqui? O que está vindo não vem em luz primeiro. Quando se fala em sombra, se está vindo algo, você vai ver a sombra chegando primeiro. Eu gostava de brincar. Não tinha videogame quando eu era criança. Ele tinha, mas era coisa rara. Era um que tinha de um dos amigos da rua, ou um parente que a gente ia lá um final de semana por mês jogar videogame. A gente brincava até com a sombra, era divertido. Então, fazia até a minha esposa ali fazendo com a mão, né? Fazendo brinquedos na sombra, aprendendo a fazer. Mas tinha algo que a gente fazia no final no final da tarde, não, durante o dia, que era ver o comprimento da sombra, quem era a sombra mais alta. E a gente ficava brincando. Já brincou disso? É só eu que sou antigo. Já brincaram disso, né? Ver qual é que é a sombra, de competir para ver qual é que é a sombra mais... Isso não tem mais hoje, queridos. Brincou? Minha filha, obrigado, filha, te amo. Não deixar o pai sozinho aqui. Ela disse que brincava também, acho que eu te ensinei, filha, por isso. Então, olha só. São coisas que você consegue ver a projeção, meu irmão. Só que a sombra, tu não consegue ver rosto, não consegue ver olho, não consegue ver formato, não vê como é que está a unha, como é que está todo o sentido. Você simplesmente vê uma sombra. Por isso que está dizendo que é algo profético. Porque nós vemos em parte, queridos. Quando essa sombra se revelar, nós vamos saber que ela é muito melhor do que aquilo que nós contemplamos agora. Por isso que é um ensaio. Porque o ensaio não é para ser a apresentação final. Quando chegar no momento exato, vai ser muito melhor que aquilo que você está fazendo. Então você precisa avançar nisso. E receber essa sombra não como algo que passou, mas algo que está vindo. As festas bíblicas, então, apontam para algo que vai acontecer. Mas a substância, o que você precisa
conhecer está em Cristo revelado. Yeshua revelado nos traz já o sentido das coisas futuras. Agora você vai entender um pouquinho mais. Sabe por que Deus dá dons aos homens? Para manifestar o que está por vir. Porque no reino vindouro não vai ter doença, não vai ter problemas, não vai ter necessidades. Então hoje, para aqueles que estão conectados nele, e isso é para todos, ele libera dons, desde que você entenda para que é o serviço dos dons que você recebeu, para manifestar o reino vindouro. Vamos continuar aqui. As sombras não são desprezadas, pelo contrário, são projeções do reino, concedidas para vivermos já hoje uma amostra do mundo vindouro. Então, quando Yeshua começa a apontar, e dizem que ele expulsava demônios por Beelzebu, ele vai dizer assim, se eu expulso por Beelzebu, quem expulsa os vossos filhos? Agora, se eu expulso pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Então o que ele está falando? A expulsão de demônios é tirar fora a operação maligna desse mundo. É algo que resolve agora? Não, queridos. Você pode expulsar demônio de uma pessoa 500 vezes e ela não mudar de vida, não fizer ter uma intenção correta, não fizer techuvá, ela vai ficar possessa quantas vezes quiser. Por quê? Porque é uma manifestação do mundo vindouro, mas não é algo para completar agora. Nós não tivemos essa experiência, mas a gente sabe que tem pessoas no Brasil, e principalmente na África, ali tem pastores que conheço, que tive a oportunidade de conhecer, que o ministério é focado em ressurreição de mortos. Ressurgir um morto é resolução final? Se você orar por alguém e alguém ressuscitar, isso é demonstração do mundo vindouro, mas é resolução? Não, ele vai morrer de novo. Tu pode ressuscitar o máximo de pessoas, e é bíblico, é um dom que Deus dá, é um sinal, e você pode ressuscitar pessoas, mas elas vão morrer de novo, porque não chegou o tempo do reino do Mashiach. Porque quando chegar o tempo manifesto do reino, a sombra não ser mais sombra, for uma revelação do que é, então não vai haver mais morte, porque a morte vai ser vencida. Então o que a gente consegue ver? Expulsar demônio, as forças das trevas estão sendo vencidas agora, projetando para você entender como é que vai ser no futuro. Está entendendo agora para que servem os dons? Ressuscita o morto, por quê? Para mostrar como é que vai ser a ressurreição dos mortos no futuro. Hoje é uma amostra do que está por vir, por isso que se chama sombra. Amém? Isso é muito importante. Vamos lá, os Moedim e o ciclo da redenção. Shabat. O primeiro entre os Moedim, o Shabat, é fundamento do calendário divino. Ele representa descanso, comunhão e uma antecipação da restauração final. Agora tu vai entender por que a gente guarda o Shabat. Porque é uma antecipação do reino de Deus. Cada vez que você para no Shabat, você está dizendo assim, é chegado o reino na minha casa. Eu estou antecipando algo. Eu vou descansar porque nesse dia eu vou ter descanso. Eu vou ceiar porque nesse dia eu vou ter as bodas do Cordeiro. É tudo um sinal profético do que está por vir. Amém? É isso que você precisa aprender. 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será sábado do descanso solene, santa convocação. Estava estudando um pouquinho de outras matérias ali para passar para vocês nas próximas aulas. E daí falando aqui, tem um autor até que faz um midrash desse texto, um rabino de antigamente, aí, não me lembro a data dele. Mas ele falando assim que Deus deu o mundo para existir por 6.000 anos. E depois disso, o 7º milênio é a manifestação do Mashiach. E meu irmão pode saber que isso vai acontecer. O 7º milênio não vai ter mais... A gente não sabe o dia nem a hora, mas sabe que está às portas. Então já está no final, queridos. É só você ler. Comecei a estudar essa semana sobre escatologia judaica. Eu não sei se você está preparado para aprender, mas assim, ó, assusta. Porque a gente parecia que era algo tão distante. E quando você olha, você vê assim que já está acontecendo muita coisa e nós não sabíamos. Porque nos foi ensinado que tinha que acontecer tal coisa e tal coisa e tal coisa primeiro. E a gente não consegue perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Muita palavra profética escatológica já aconteceu. E uma delas que está todo mundo recebendo, entrando e nem notando que isso está mudando consciências e costumes,
é a questão da tecnologia com IA. E toda essa parte da robótica, que agora já virou questão de Android, inteligência, já estão fazendo o processador do computador, já estão usando o cérebro humano, que é o melhor armazenamento. Isso não é brincadeira, isso é sério. E logo eles vão fazer um dispositivo. Você sabia, vou falar isso aqui, sair correndo, como eu digo no Café com o Pastor, que o teu cérebro é como um drive vamos ver, um HD de um computador, vamos dizer assim. Todas as suas memórias ficam registradas ali, mesmo depois que você morrer. Se não apodrecer ele na terra, alguém tirar o teu cérebro e aprender a mexer nisso, e hoje já se sabe, consegue pegar memórias. E agora, meu irmão, o que tu vai fazer com essa informação? Vou parar por aqui porque eu não tenho as fontes aqui para citar para você desses estudos. Mas é assustador. Isso quer dizer que pegarão muito em breve o HD, vão copiar todo o arquivo e vão botar no outro. Não acontece isso no computador? Ah, deu pau no computador, queimou alguma coisa lá. Pega o HD, consegue salvar consigo. Pega tudo que tem lá dentro, copia e joga num outro. Isso em filme. Filme não é mais filme, é profecia, tá? Todo filme hoje em dia é profecia do outro lado. Quem estava hoje de manhã sabe que tem até o nome hebraico para o outro lado. Então, os filmes são proféticos. Não da profecia que vem do eterno, mas do mundo que é regido. Então, olha só. Olha o poder que está na mão do homem. Isso é o ápice. Após isso, já estão criando. Eu vi um último robô que saiu esse dia, um videozinho, dançando. Gente, assim, ó, perfeito. Não tem assim forma, jeito. Era um robô de uma mulher dançando. Um androide. Não tem erro, não tem. Você não, se botar uma capa, você diz que é gente e pronto. Se você botar um cérebro lá dentro, acabou. A inteligência artificial já está pensando. E eu vi um vídeo que eu compartilho com vocês aqui. É um vídeo, um podcast gaúcho, que eu não sei até. Eles usam muito assim, passou para mim, né? Por isso que eu vi. Eles usam até muito assim, não são polidos no falar, usam muito palavrão. Mas eles conversando com a IA, porque agora você conversa com o ChatGPT com voz real, não precisa mais só escrever. Você fala, e daí começaram a moldar uma conversa entre eles. E daí o que estava fazendo essa conversa disse que ele estava muito fresco na sua conversa. Gaúcho entende o que é essa linguagem, né? Que ele tinha que falar mais como homem. E ele mudou o jeito da voz, mudou a fala, e daí expressões que ele usava, não, isso não é expressão de macho, você tem que falar assim. E ele começou a mostrar tudo, e no final da conversa, ele fazendo isso no podcast ao vivo, outro gaúcho grosso conversando. Se adapta muito rápido e consegue pegar todas as nuances do que você quer que ele se transforme. Meus irmãos, a máquina perfeita já está feita. Armazenamentos também. Chips já estão sendo colocados. Uma máquina que pode ser treinada com tua voz, com sentimentos, com tudo. Qual é o próximo passo, meu querido? Não tem mais o que esperar. É o hibridismo total. Máquina é o barro com o ferro. E depois disso, o que vem? Só falta a grande pedra ser cortada sem auxílio de mãos e lançada na estátua de Nabucodonosor, que eu estou falando aqui, e vai destruir. E essa pedra cresce, se torna uma montanha mais alta que todas, que é Sião, e o nosso rei está aí. Aplaudo o Senhor por isso. O Shabat conecta o céu com a terra, o céu e a terra. No ritmo semanal, apontando para o reino milenar. O 7º dia da história da humanidade. Pessa, e aqui tem agora as festas bíblicas, né? Pessa e Matzot, que nós já celebramos aí, celebrados no mês de Nissan, representam a libertação do Egito e o início da redenção. Pessa é no 14º dia, aponta para o cordeiro imolado, Yeshua. Matzot simboliza a pureza e a pressa da libertação, tirar todo o pecado da nossa vida. O fermento Hametz
é retirado o reflexo da purificação do pecado. A próxima festa, então, a terceira, é primícia, Bicurim. No dia seguinte é o Shabat de Pessa, já expliquei isso aqui também quando estávamos nesse dia. Oferecia-se o primeiro feixe da colheita, é a primícia. Não é a colheita ainda, mas é a primícia dos primeiros que amadurecem. Quando tiveres entrado na terra, trareis um molho das primícias. Levítico 23:10. Profeticamente refere-se à ressurreição de Yeshua. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Então, olha o alinhamento das festas bíblicas. Quarta festa, que está por vir. Shavuot, celebrado 50 dias após as primícias. É a festa das colheitas e da entrega da Torá no Sinai. Então, por que é a festa da colheita? Quem está contando o Homer sabe que todos os dias de Homer você guarda uma oferta no valor de uma refeição para apresentar ao Senhor em Shavuot. Porque aí é a colheita. Então, o valor de uma refeição, você pode fazer o valor de uma refeição familiar ou o valor de uma refeição individual, mas é um princípio e é a oferta que se apresenta. Você já entregou a primícia em Bicurim, e agora em Shavuot, que é a festa da colheita, mas é a outorga da Torá, você chega lá, entrega e recebe também do Eterno a Torá no coração. Marca o nascimento da comunidade do pacto, do Novo Testamento. Aqui saiu o Novo Testamento, mas é para ser de achar. Nesse mesmo dia o Espírito foi derramado sobre os discípulos. Atos 2. Une palavra e Espírito, Sinai e Jerusalém. A quinta festa, Yom Teruah, festa das trombetas, também conhecido como Rosh Hashanah, que é a festa lá do Ano Novo judaico, que o pessoal diz, não, é Yom Teruah. É uma festa do Eterno, foi mandado fazer. Celebrado no primeiro dia de Tisrei, marca o início do ano civil e é chamado de dia do toque, Teruah. Alude ao despertar espiritual e ao anúncio da vinda do rei. Escatologicamente conecta-se ao retorno do Messias com som de trombeta. Yom Teruah, vai trocar a trombeta e ele vai voltar. Também é o dia em que foi criado, fala a tradição judaica, que Adão foi criado. Yom Kippur, a sexta festa, dia da expiação. No 10º dia de Tisrei, é o mais solene dos Moedim, dia de jejum, arrependimento e perdão. Prefigura o juízo final, a purificação nacional de Israel. Para eles tem um peso diferente, porque todo Israel será salvo. Para nós que já fomos salvos em Yeshua, nós temos a oportunidade de rever a nossa vida, ver se ficou alguma continha para trás e resolver. Aquilo que você não resolveu no ano todo, você tem a oportunidade de apresentar diante do Senhor em Yom Kippur. Mas por que eu não posso apresentar no outro dia? Você pode, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas e se você não confessou? E se por algum momento você deixou isso passar? Então você tem um dia específico para remir o seu ano, porque para Deus o mundo acontece por ciclos. A história acontece por ciclos de 12 meses. E é assim que nós temos que nos adaptar. A nossa vida é ciclo semanal, ciclo mensal e ciclo anual. Sukkot, festa de tabernáculos. Aí tem a referência no lado. Do dia 15 a 21 de Tisrei, 7 dias de festa, comemora a habitação de Deus com seu povo no deserto. É uma festa de alegria e gratidão, aponta para o reino milenar, quando Deus habitará plenamente com a humanidade. É a festa que nós vamos celebrar aqui na igreja, que toda a igreja online vai vir. Diga amém, aplauda o Senhor, se anima aí, aplauda o Senhor. Viver os moedim, sinais do tempo na alma. Diferente do calendário secular, o moedim não servem apenas para marcar datas, mas para marcar a alma. Eles nos chamam a arrependimento, santificação, celebração, reflexão e esperança. São pilares do discipulado bíblico. Pilares do discipulado bíblico. Não apenas para judeus, mas para todos os que enxertam no reino pela fé em Yeshua. Agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Enquanto vivemos na sombra, contemplamos a glória futura. Cada festa é uma oportunidade de experimentar, em parte, a realidade vindoura. Aplicação prática e convite espiritual. Reconheça os tempos do Eterno. Aprenda a viver de acordo com o calendário do céu.
celebre com fé e entendimento. As festas são dádivas, não fardos. Enxergue o Messias em cada moed, de Pessa a Sukkot, tudo aponta para Yeshua. Prepare-se para o reino, as festas são ensaios do que está por vir, e em breve será realidade. Busque cada um, segundo a sua consciência, aplicar o que o Espírito lhe confirmar, sem divisão nem contendas, no corpo do Messias. Os moedins revelados na Parashá Emor são mais do que celebrações, são portais proféticos. Portais proféticos, erro de português. Portais proféticos abertos no tempo, convites divinos para vivermos o céu na terra. Ao honrá-los com fé, entramos em sintonia com os planos eternos do Eterno, antecipamos a chegada do reino que não terá fim. Amém. Pai, em nome de Yeshua, sobre a tua igreja, que eles possam crescer no teu conhecimento, que os moedim do Eterno se ajuste em cada coração, em cada família. Senhor, abre os olhos para que eles possam ver as maravilhas da tua Torá, para que eles possam entender os tempos determinados e que eles possam se mover no profético, tudo aquilo que Yeshua nos deixou, tudo aquilo que está para se cumprir, que nós não sejamos enganados nem entorpecidos, mas possamos estar alinhados. Eu abençoo a tua igreja, em nome de Yeshua HaMashiach, debaixo dessa palavra. Amém e amém. Você que recebe a palavra do Senhor? Amém.